Bom dia, queridos. Nós vamos ofertar, você pode trazer sua oferta e seu dízimo. Eu sei que a maioria aqui acompanha lá no grupo, que a gente posta sobre o andamento das coisas lá na África. Mas nós queremos agradecer, o pastor Manuel ontem mandou um vídeo agradecendo tudo o que está acontecendo lá. E todas as crianças começaram a ter aula essa semana. Enfim, tem muito detalhe que às vezes a gente não compartilha lá, pelo volume de informações que a gente conversa com ele. Mas cada detalhe de milagre que Deus está fazendo lá, desde os livros que a gente ganha, os vizinhos, as instituições lá perto, a secretaria do bairro, da cidade, né, a forma como eles têm recebido aquilo. E tem, em alguns dos vídeos que a gente mandou, em algumas das fotos, vocês vão perceber que tem crianças que não estão uniformizadas e estão perto. São as crianças da vila, que não estão matriculadas, ou porque não tem idade, ou porque não tem vaga. Então nós ainda temos mais ou menos 10 crianças na idade que a gente atende, que a gente queria colocar na escola, e nós precisamos de mais mantenedores. Sem falar nas outras idades, que nós queríamos conseguir começar a receber crianças com 3 e 4 anos também. As mães vão para Machamba, para a plantação, e elas carregam as crianças nas costas. Então isso seria um alívio não só para as mães, mas também para as crianças, né? Não ficarem no sol com a mãe trabalhando na enxada. Pelo menos durante meio período a gente quer conseguir fazer isso. Aos nossos olhos hoje a gente não consegue, a gente nem tem pessoas suficientes próximas para poderem nos ajudar, mas a gente sabe que a gente não tinha nenhum há 20 dias atrás e hoje a gente tem uma escola funcionando. Então o que a gente precisa é da palavra, a gente não precisa do dinheiro, não. Se a gente tiver a palavra, a gente anda em cima dela e o Senhor traz o recurso. Amém, queridos? Eu queria compartilhar algo com vocês que desde o meio da semana o Senhor falou comigo. Tem algumas palavras que o Senhor fala comigo e que eu fico doido para chegar ao fim de semana. Porque é como se ela estivesse gerando azia dentro de mim, que eu preciso pôr ela para fora. E isso desde quarta-feira. Eu encontrei algumas pessoas na quarta-feira, a gente conversou durante um tempo, e depois que foram embora, eu sentei lá no computador e peguei a Bíblia, e o Senhor falou algo comigo, e que eu nem fui ler a Bíblia depois que Ele falou. Eu fiquei remoendo aquilo a semana toda, escrevi um monte de rascunho durante a semana, e ontem à noite que eu sentei para pegar a Bíblia, para organizar tudo que o Senhor tinha falado. Então, eu queria trazer uma palavra para vocês hoje de manhã a respeito do Espírito Santo de Jesus, querido. E não fique bravo comigo, tá? Não ponha a culpa em mim. E se puser também não vai ser o primeiro. Jesus engana demais a gente. Desde o tempo em que Ele se manifestou, as pessoas se enganavam demais com Jesus. Porque Ele falava uma coisa, mas Ele praticava outra, aos olhos de quem estava observando. Então Jesus dizia assim: a minha palavra é mais dura do que a dos fariseus. A minha palavra é mais pesada que a deles. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim para cumprir toda a lei. Só que o povo conhecia, o Jesus, a lei que o povo conhecia, ela era ministrada por homens muito duros, por homens maus. Então, para aquele povo, a palavra dura, o mandamento frio, estava vinculado a homens frios. Homens sem coração, homens sem carinho, homens sem afeto. Quando eles viam Jesus, eles viam afeto em Jesus. Eles viam abraço, eles viam toque, eles viam simplicidade. Eles viam um homem que pegava a prostituta e chamava para sentar perto. Ele chamava o pobre para ficar perto dele, o leproso. E isso para um rejeitado, para alguém que não teve amor, para alguém que foi analfabeto a vida toda, alguém que não teve um lugar na sociedade, isso é tudo que essa pessoa queria ouvir. Um Cristo, uma pessoa que também vem da parte de Deus, como os fariseus diziam que vinham. Só que esse é gostoso de estar junto. Ele me entende. Então quando Jesus vira para a prostituta e fala assim para ela, e fala para os outros: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela prostituta olha para dentro de si e fala: ele me entende. Ele conhece minha dor. Os fariseus não, eles iam me matar. Jesus conhece minha dor. Jesus sabe porque eu errei. Jesus conhece as minhas falhas. Jesus conhece o meu coração. Então todos os fracos, os oprimidos do diabo, os doentes, aqueles que não conseguiam ficar de pé sozinho diante dos fariseus, eles viam em Jesus uma porta para isso. Isso é a apresentação de Jesus. Só que Jesus fazia isso para atrair essas pessoas. E não que ele estava mentindo só para atraí-las. Ele estava dizendo: isso é a porta do Pai, para te colocar na mesa e você comer o que o Pai tem para dar. Então isso é só a porta de entrada.
E aí, vez ou outra, no meio do discurso de Jesus e da vida dele, ele tem que lançar uma palavra dura. Ele tem que falar, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês estão na festa comigo, estão me acompanhando, caminhando comigo, mas não estão compreendendo a seriedade das coisas. Então ele fala, olha, ninguém começa uma obra sem saber se vai conseguir terminar, porque vai passar vergonha depois. Calcula se você aguenta. Ele vira, ó, vocês estão atrás de mim só por causa do pão. Vocês andaram isso tudo em volta desse lago para me seguir, mas é por causa do pão, não é pela minha palavra. Vocês não estão comigo pela transformação, pela minha vida em vocês. Vocês estão comigo porque eu dou comida para vocês. E vocês têm fome. Vocês estão comigo porque o fariseu pede para você o seu dízimo, para ele comer. Porque o fariseu vai na casa da viúva e acaba com a comida da viúva. E eu estou multiplicando a comida da viúva. Vocês estão comigo só por causa disso, vocês estão enganados. E vez ou outra ele tem que fazer isso. Fala, vocês estão enganados. Por que Jesus não exige daqueles homens transformação imediata? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido liberado. Jesus estava preparando homens para o tempo da liberação do Espírito Santo. Ele estava apontando um caminho. Mas isso confundia as pessoas. Porque aquelas pessoas rejeitadas viam em Cristo uma porta de aceitação. Elas não entendiam, a maioria delas, que Jesus era uma porta de transformação e não de aceitação. Jesus era a possibilidade de você ser transformado. Então a prostituta, quando ela está ali limpando os olhos e pensando consigo mesmo, ele entende porque eu pequei. Jesus não entra nem no mérito do entender, ele só fala, vai e não faz mais. Não se trata de aceitação. Se trata de a possibilidade de você ser transformada antes que o juízo te alcance. É isso que Jesus está dizendo. Se fosse eu, e por isso não era eu, talvez eu já viesse com a espada e falasse, eles estão confundindo as coisas. E Jesus fala, não, durante o tempo em que eu estou aqui, eu vou fazer o que eu vim para fazer. Mostrar o Pai. Eu vou mostrar o Pai. A confusão gerada, a loucura que está girando na cabeça dos fariseus, dos mestres da lei, dos pobres que me seguem, e eles não conseguiam entender tudo o que estava acontecendo, isso aí fica na conta de Deus. Eu vou manifestar o Pai, independente da confusão que isso pode gerar nas pessoas. E eu queria falar com vocês sobre a igreja da graça e a igreja do Espírito Santo, a igreja de Jesus e a igreja do Espírito Santo. O que é igreja, querido? Porque quando você olha para Jesus e vê aquelas pessoas seguindo a Jesus, nós podemos olhar para aquilo e falar, aquela é a igreja de Jesus. Aquela era a igreja de Jesus. Aquela era a igreja onde Jesus pregava. Era a igreja que fazia obra missionária, era uma igreja que socorria pobres, era uma igreja que evangelizava. Jesus manifestou os 5 ministérios. Era uma igreja apostólica. Essa era a igreja de Jesus. E não no termo bíblico. Isso é o que, se nós estivéssemos lá, nós íamos olhar e falar, o pastor Jesus e a igreja dele. Só que Jesus está dizendo ali, eu vou estabelecer a minha igreja. Essa não é a minha igreja. Porque a igreja de Jesus, ela é fundamentada no Espírito Santo e não em Cristo. A igreja de Jesus nasce quando o Espírito é derramado e não quando Jesus é apresentado às pessoas. Jesus vem sinalizar, eu vou estabelecer a minha igreja. E ele fala da igreja dele como uma ferramenta de luta contra o inferno. Ele fala, a minha igreja vai derrubar as portas do inferno. Esquece a religiosidade em torno da palavra igreja. A palavra eclésia, uma reunião de pessoas. Ele está falando, a reunião que vai acontecer no meu nome, porque existe eclésia de todo tipo naquela época, a minha. Qual é a característica dela, Jesus? Ela vai bater de frente com a porta do inferno. Não era a que estava sendo manifesta. A que estava sendo manifesta, ela não ia para cima do inferno derrubar portas. Jesus ia para cima do inferno e derrubava portas. Os outros vinham até Jesus para comer. As pessoas não vinham até Jesus buscando, me capacite para que eu também possa bater na porta do inferno. Elas vinham a Jesus para comer, para ter os seus problemas resolvidos e sarados. Jesus, meu filho está endemoniado. Jesus, minha filha é doente. Está aqui os meus problemas, Jesus. Eles vinham até Jesus. Mas essa ainda não era a igreja prometida por Jesus. A igreja prometida por Jesus ia contra o inferno. Não trazia o inferno para Jesus. Aquela era uma igreja que tentava se livrar das dores do inferno. Jesus promete uma que vai para cima do inferno. Quando essa igreja se manifesta no livro de Atos, você vai ver outra coisa na igreja.
além de ser uma igreja que vai para cima do inferno, ela é uma igreja de comunhão. E eles eram unânimes em oração, eles perseveravam juntos. Então você vai ver uma comunidade na igreja de Atos. Algo que você via em Jesus e os apóstolos, vivendo isso de uma outra maneira. Mas não era uma característica da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela era itinerante. Jesus andava, ele estava aqui, estava lá, ele pulava de lugar em lugar. Essa igreja aqui não, ela está em Jerusalém. Ela está reunida, ela envia seus discípulos, seus apóstolos, ela manda seus missionários, mas ela é uma igreja que está fixa ali. Está cuidando das viúvas de perto, institui diáconos para cuidar das viúvas da região. Essa é a igreja, a manifestação daquela igreja que vai bater de frente com a porta do inferno. Agora ela é uma comunidade, além de ser uma ferramenta de luta. A igreja, querido, ela nasce na morte de Cristo. Ela ainda não tem vida na morte de Cristo. Na morte de Cristo ela ganha um corpo. Quando Jesus se entrega na cruz, a igreja ganha o seu corpo, mas um corpo ainda sem vida. Assim como Adão, e Jesus é o segundo Adão, o que é a igreja? O corpo de Cristo. É um Adão que está pronto, estabeleceu o governo, resolve se entregar para poder ter uma ajudadora. E Deus olha e fala, para eu poder te fazer uma ajudadora, você tem que doar o corpo. E Jesus se entrega, e Adão se entrega. E enquanto ele está adormecido, do mesmo jeito que Estevão adormeceu, Adão está morto ali no chão. Deus toma do corpo morto de Adão, sopra um espírito e traz para ele a ajudadora do propósito. Cristo faz a mesma coisa. Ele entrega um corpo, é furado aqui na costela, água e sangue sai dele, e um corpo foi entregue, mas esse corpo ainda não tem vida. Assim como em Adão, o processo de formação é diferente do noivo e da noiva. Adão é feito pelas mãos do pai, do barro. Eva é feita pelas mãos do pai, do corpo do noivo. Mas os dois precisam de uma coisa para serem chamados de vivos: o sopro do Espírito. Adão já era um boneco morto, até que o Espírito sopra, e a Bíblia diz, agora ele é vivo. Esse corpo agora tem vida. Por isso Jesus entrega o corpo, e quando ele entrega o corpo para eles, mesmo depois de ressuscitado, ele diz assim, não saiam de Jerusalém. Fiquem unidos, fiquem protegidos. Não existe vida nesse lugar ainda. A vida vai vir sobre vocês quando o Espírito for soprado, assim como foi no Éden. O que dá vida para a igreja é o Espírito Santo. Não é Jesus. Jesus dá o corpo. O Espírito Santo não é menor que Jesus, querido. Ele é tão Deus quanto Jesus. E pode parecer só uma substituição de termos. E qual é a diferença de ser Jesus ou ser o Espírito Santo? A maneira como eu olho para a igreja. Porque quando eu olho para a igreja como a igreja de Jesus, no sentido da sua característica, da sua vida, do que emana dela, eu olho para o Jesus bíblico. E o Jesus bíblico recebe pobres, recebe viúvas, os acolhe, os sustenta, os abraça. E esses homens são cuidados por ele a vida inteira. Isso é a igreja quando eu olho para a vida de Jesus como sendo quem está dando vida para a igreja. E eu começo a gerar apenas a comunidade. O exército prometido por Jesus não existe. O que sobra é a comunidade de pessoas. Que tipo de pessoas? Fracas, pobres, escravas do diabo, cativas e correndo atrás de Jesus por causa do pão. Correndo atrás da igreja de Jesus. Porque ali tem pão. Porque ali tem um homem que quando eu cheguei lá foi diferente das outras igrejas. Nas outras igrejas o pastor estava de terno e ele pedia bênção, tinha que beijar a mão dele, tinha que dar coisa para ele. Ah não, Jesus é diferente. A igreja de Jesus é um amor de pessoa, não tem cerimônia, ele senta para comer com a gente no chão. A igreja de Jesus é essa. Sim, Jesus vai embora e nem aqueles 12 se converteram. Primeiro porque não tinham recebido o Espírito. Mas dos 12, um trai, 10 vão embora e só um conseguem ir até o final para olhar Jesus na cruz. Porque mesmo aqueles 10
estão olhando para Jesus e falando: Jesus, quando é que o Senhor vai liberar aquela bênção na minha vida? Quando é que aquela promessa vai acontecer? Quando é que eu vou deixar de ser manco? Quando é que o Senhor vai me ajudar a pagar as contas daquele jeito? Até hoje, olhando para o Jesus. Porque o que dá vida, e vida em abundância, é o Espírito. Mas o Espírito é Jesus? Sim, em mim. O problema é que na igreja de Jesus, as pessoas não estavam olhando Jesus como referência. Jesus para elas era cura, não era modelo para se copiar. Jesus para elas era solução de problemas, não era algo para ser comido. Então elas se desesperam quando Jesus fala: eu vou embora. Não, de jeito nenhum o Senhor vai fazer isso. Pedro quase que fala: em nome de Jesus, está amarrado Jesus. O Senhor não vai não. Eu falo: como não? Você está me amarrando como se eu fosse o diabo. Porque Pedro dava para Jesus a forma que ele tinha da própria igreja. Então quando Jesus dizia assim: ó, eu vou te deixar sozinho, ele fala: não vai não, isso aí é do diabo. Não, você vai lidar com os seus problemas, você vai resolver os seus problemas. Pedro diz: de jeito nenhum. Não diga que isso vai acontecer com você, Jesus. De forma alguma isso vai acontecer. Porque a igreja de Jesus, o Senhor está com a gente aqui do lado até o fim da vida. Na igreja de Jesus, o Senhor está caminhando, cuidando, protegendo a gente aqui do nosso lado. E Jesus fala: mas se eu não for, eu não posso fazer a obra completa. Se eu não for, eu não posso enviar a vida dentro de vocês. Eu não posso enviar um outro consolador. Eu disse: mas eu não quero outro. Não, mas eu vou mandar para você capacidade de você pagar suas contas. Ele falou: eu não quero, eu quero que o Senhor continue pagando. Eu vou mandar para você sabedoria para você falar com a minha esposa: eu não quero, eu quero que o Senhor dê jeito nela. Eu quero que você resolva, meu marido, Deus. Não, mas é você que vai resolver. Não, não quero, eu quero Jesus aqui. Eu quero Ele aqui cuidando da minha vida, dando aquilo que eu preciso. E Jesus disse: desse jeito a igreja nunca vai ser a igreja que pode ir contra a porta do inferno. A igreja, queridos, é a reunião dos nascidos do Espírito. A igreja não é a reunião de uma comunidade que confessa Jesus como Salvador. A igreja é lugar onde aqueles que nascem do Espírito se entendem e testificam uns dos outros. A Bíblia diz assim: e o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. É como se as pessoas conhecessem a Jesus, o Espírito entrasse nelas, e elas: o que faremos agora? E elas falam isso para Pedro: o que a gente faz agora? E de repente elas começam a olhar um para os outros, e nada mais faz sentido do lado de fora. Vamos ficar junto, vamos ficar perto, porque é o mesmo Espírito. Então a igreja de Atos fala: e tudo lhes era comum. Não é que tudo lhes era comum porque existia uma lei na igreja que todo mundo tinha que pagar as contas uns dos outros. É porque eles não tinham mais vida do lado de fora. Tudo para eles só fazia sentido do lado de dentro. Isso aqui é um lugar para quem nasceu do Espírito e vive debaixo do Espírito, e não para quem tem Jesus como Salvador. Quem tem Jesus como Salvador vai para o céu, não vai para a igreja. A eclésia é o lugar dos que nasceram do Espírito se aperfeiçoarem, se cuidarem, para serem enviados para derrubar as portas do inferno. Isso é igreja. E se você não entende isso, tem que expulsar o seu demônio, o mesmo, todo domingo. Uma vez por mês é o mesmo maldito batendo na sua porta. É o mesmo problema. 1 ano, 2 anos, 3 anos, o caráter não muda, não é transformado. Porque eu não estou andando debaixo do Espírito. Eu já rejeitei o Espírito Santo. Eu estou lidando com Jesus. E Jesus, quando vierem me apedrejar, quando o pastor vier com uma palavra pesada para cima de mim, Jesus vai virar pastor e falar assim: quem é você para tirar uma pedra? Você não tem pecado também, não? Pastor, não entende que é difícil. Não entende como a minha luta é pesada. Jesus entendia. Sim, entendia. E falava: não faça mais. Não faça. Porque se eu limpar a tua casa, a hora que eu sair, eu vou sair. E a hora que eu sair, o diabo voltar e encontrar ela bagunçada e vazia, ele vai entrar. O que Jesus está dizendo com essa parábola? Eu não vou estar aqui o tempo todo. Você é quem tem que manter em ordem. Mas como é que eu posso manter em ordem? É por isso que eu vou mandar o Espírito Santo sobre a tua vida. É por isso que é necessário o Espírito.
Sem espírito é um corpo morto, é uma igreja morta. É uma igreja cheia de gente que não consegue transferir vida. Cadeiras lotadas, milhares e milhões de pessoas e não conseguem gerar vida em ninguém. Porque é uma igreja baseada no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo me põe no céu, querido, não me põe na igreja. O que me coloca na igreja é permanecer até a chegada do Espírito. O que me coloca na igreja é ficar ali dentro, esperando que o Espírito desça sobre mim e me diga o que eu devo fazer. O que me dá o caráter de Cristo não é a morte de Jesus. A morte de Jesus não me coloca no Santo dos Santos. A morte de Jesus rasga o véu e só. Quem entra sou eu. Então a gente está cantando, o véu se rasgou. E daí que ele rasgou se eu não entro? Não vale de nada. Não muda a tua vida, véu rasgado. É só um desperdício de sangue. Um véu que se rasgou, mas eu não quero entrar. Porque se eu entrar impuro naquele lugar, eu caio. Eu não quero entrar porque eu não tenho intimidade para estar naquele lugar. Na verdade eu estou na igreja porque é a oportunidade, a possibilidade de ter a minha vida restaurada. Jesus me ama, é gostoso estar com Jesus e é lógico que é. Quem que não gosta da mensagem de Cristo, querido? Até o diabo gosta, ele só não assume. Pô, vem cá, fica perto de mim, tá pesado, eu vou pegar suas cargas, seu fardo vai ficar suave. Quem que não gosta disso? Ele diz sim, mas logo em seguida eu vou falar para você, agora tome a tua cruz. Eu falo, dá o teu fardo, mas você vai pegar o meu. Qual é o teu? Dá ele aqui, mas toma o meu. Porque se você não tomar o meu, o diabo vem e joga um duplamente mais pesado nas suas costas depois. E aí você volta com fardos mais pesados para Jesus depois. E está aqui de novo, pai, está mais pesado agora, está mais difícil do que ele. Eu falei, eu sei. Porque eu limpei a casa, tomei o seu, mas no meio do caminho você jogou a sua cruz, achando que aceitou Jesus para andar livre, leve e solto. E Jesus vai resolver os problemas, ele vai dar jeito. Ele fala, não vai. A vida não vem porque Jesus morreu. A vida vem porque ele falou assim, eu vou enviar outro. E quando esse outro vier, vocês não vão mais estar falando assim, Jesus, o que vai acontecer amanhã? Jesus, como vamos dar de comer? Ele falou, não, vocês vão saber o que fazer. Porque eu vou enviar um novo Consolador. E ele vos ensinará tudo o que vocês devem fazer. Ele vai ensinar. Nossa relação hoje de entendimento do que fazer não está mais em Cristo, está no Espírito Santo. Ele é quem revela o coração de Cristo hoje. É um detalhezinho. Isso não quer dizer que se você orar para Jesus e não para o Espírito Santo, ele vai falar, você falou o nome errado, não é isso. Mas o meu comportamento muda quando eu entendo isso. Quando eu entendo que eu sou Cristo hoje. Eu sou aquele que tem que se entregar para que o Pai seja manifesto na terra. Eu sou o ungido que vai se entregar por um propósito. Eu não sou mais o filhinho de Jesus. Que ele está vindo para resolver os nossos problemas. O guia da igreja não é Jesus, querido. O guia da igreja é o Espírito Santo. Jesus anda e ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então as pessoas estão dispersas, ele está andando. E ele passa por pessoas doentes. Jesus passa por gente caída, por gente bêbada, por gente embriagada, por adúltero, por tudo. E aí fala, Senhor, tem compaixão de mim. Ele vai falar, o que você quer? Por isso que Jesus sempre pergunta, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Porque parece óbvio. Sabe quando você vê que não é óbvio? Eu já vi pastor fazer piada com isso. O que o homem vai pedir? É lógico que ele quer. Não é óbvio. Você descobre quando não é óbvio, quando você vai lá para a rua. Na verdade isso acontece aqui também, mas aqui a gente é hipócrita, fica mais escondido. Na rua não. Na rua você vai, ele está caído, embriagado, sujo, chapado de droga, e você fala assim, o que você quer? Na verdade você não pergunta isso, porque na sua cabeça é lógico que ele quer sair dessa vida. Mas quando você pergunta o que você quer, ele não quer sair daquela vida. Ele quer dinheiro para comprar alguma coisa. Ele quer fazer uma ligação do seu telefone. Ele quer um lugar específico para onde ele quer ir. Ele quer tudo, menos sair daquela vida. Ele quer Jesus. Ele quer o Jesus vivo, ele não quer o Espírito Santo.
Ele não quer ser como Jesus. Ele acha ali que o Jesus está batendo ali e falando: onde dói? Aqui, está curadinho. Ele quer a solução para aquilo que ele entende que é o problema dele. E às vezes naquele dia o problema dele é um agasalho. No outro dia é um dinheiro, porque ele precisa comprar álcool, droga. No outro dia é qualquer problema, é um casamento, é uma amizade, é um emprego. O problema dele nunca é estar ali. Jesus já sabia que o homem era assim. Jesus sabia que o homem que estava correndo atrás de Jesus não estava correndo atrás do Deus em si. Estava correndo atrás da solução de um problema. Por isso ele sempre pergunta: o que você quer? O que você quer de mim? Eu quero ser curado. Levanta. É só isso. 10 leprosos, o que vocês querem? Queremos ser curados. Estão curados, vai se apresentar diante do sacerdote. É isso que vocês querem? Estão curados. Jesus vai embora. Um deles volta para agradecer Jesus. Jesus fala: bom, além da cura, agora você está salvo. O que ele está dizendo? Você recebe o que você busca. O problema é que se não entender a mensagem completa, você volta a ser prisioneiro. Você volta a ser cativo. No livro de Atos, deixa eu ler com você. Abre sua Bíblia em Atos, querido. Capítulo, eu nem sei onde está, peraí. Capítulo. Capítulo 5. Verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Ou, dizei a mensagem completa. Verso 25. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que estavam presos estão no templo e ensinam ao povo. O que estava acontecendo com a igreja dos apóstolos também? Virou festa. Eles receberam o Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito. Manifestavam milagre para todo lado. As pessoas viam Deus neles, como viam em Jesus. Só que agora não era um Jesus, eram vários. Era uma comunidade de Jesuses. Todos curavam, todos multiplicavam, dava comida para o pobre, para a viúva. O povo grudava neles. Ninguém queria se envolver. A Bíblia fala que eles andavam na beirada. Antes, no capítulo 5, no comecinho, você vai ver. Eles tinham temor, eles tinham medo de ficar muito perto. Ali é perigoso. Tem que ter cuidado, porque ali o pastor revela, ali ele enfia o dedo na cara. Mas eles andavam perto. E os apóstolos lá, fazendo os milagres, liberando comida. Deus manda prender os dois. O anjo vai lá para soltar eles e fala assim: prega a mensagem completa. Porque vocês vão começar a gerar uma turma de seguidores atrás dos sinais e maravilhas de vocês. E não vão gerar modelos de Jesus. Vocês vão colocar esse povo de novo na prisão. Vocês vão ser presos novamente, se não liberarem isso sobre eles. Querido, a principal característica da igreja é responsabilidade. É a primeira característica da igreja. Pessoas que assumiram um papel e agora se tornam responsáveis. Você quer entender isso? Olha para uma mãe. A Cássia nunca tinha tido um filho. Nasceu a Liz. Virou um botão. Virou um botãozinho. Os horários, a cabeça, mas é automático. A cabeça dela já pensa nela e na Liz. Não pensa mais só nela. Os planos, os projetos, o horário. O sono muda. Tudo muda, e não muda por causa do choro da criança apenas. Automaticamente o cérebro dela se adapta. Por quê? Porque eu tenho algo que saiu de mim, do qual eu sou responsável. Isso é a chegada do Espírito Santo. A cabeça muda. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se a mente não mudou, querido, eu estou vivendo a mesma igrejinha de Jesus.
indo atrás de Jesus para ele jogar um pouquinho de água benta, um pouquinho de óleo em cima do meu projeto pessoal. Seu projeto mudou? Não, ele adequou porque agora tem o selinho Jesus em cima, mas é a mesma coisa. Você é a mesma pessoa, você valoriza as mesmas coisas, sua vida se entrega pela mesma coisa. Ou seja, é um corpo morto. Eu estou carregando Jesus morto no colo. E quando chegam, falam, Jesus está aqui comigo. Mas ele está morto. Porque ele não está mais aqui do lado. Ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei em você até a consumação dos séculos. Eu não estou mais do teu lado andando, eu estou em você. E se eu não estiver em você, eu não estou em lugar nenhum. Se não são capazes de me ver em você, por favor, não diga que é evangélico. Se as pessoas que trabalham com você, se seus amigos não podem ver Jesus em você, fica quieto. Não fala que é evangélico, não fala que é cristão, não queima o filme de Jesus. Porque você só suja o nome dele. Mostrando o teu pai, a tua mãe, o teu velho caráter, dizendo que Jesus é desse jeito. É melhor ficar calado. É melhor dizer, eu frequento a igreja. É legal lá, eu tô gostando de ouvir a palavra. Temor, querido. Temor falar no nome dele. Mas a gente não recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus? Sim, recebe. E como que eu posso não estar com ele, não ter ele? Volta para Atos 5, 31. Aliás, avança para lá. A escolha de seguir é pessoal, querido. A voz do Espírito é uma voz só, não é uma imposição. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Espírito Santo se mantém na obediência. O propósito do Espírito Santo não é acusar. Se não é acusar, ele não permanece em mim quando eu estou vivendo em desobediência para ficar me apontando à desobediência. Ele não faz isso. A permanência do Espírito Santo está vinculada à obediência, porque o que ele vem é me ensinar o que deve fazer. Eu vos enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Vocês saberão o que vão fazer, porque o Espírito está aí. Quando é que eu afasto o Espírito Santo? Quando eu vivo em desobediência. O Espírito vem e fala, é isso aqui. O Espírito testifica, é isso aqui. Pastor, o senhor tem razão. Como eu nunca percebi isso antes, é verdade, pastor do céu, pronto, você acabou de se tornar culpável e condenável na sua próxima atitude, porque o Espírito Santo te revelou, não é que o pastor te revelou, o pastor te revelar e você falar, é verdade, isso aqui é, meu Deus, caiu a ficha, como que eu nunca percebi isso? É a hora que o Espírito testifica aqui, o que você ouviu aqui, a partir daquele momento, eu escolho, se eu quero a presença do Espírito, ou se eu quero negar a presença do Espírito. Como? Com obediência em cima do que o Espírito acabou de me passar. O Espírito está querendo se fazer um comigo. A vontade dele sendo a minha. Quando eu digo eu não quero a sua, eu quero a minha, eu acabei de tirar ele. Ou seja, o Espírito foi enviado para todos? Não. Concedeu aos que lhe obedecem. Porque o que é o Espírito, querido? O Espírito é a lei em mim. O Espírito é o mandamento fazendo parte de mim. Quando eu rejeito o mandamento, o que é que eu estou rejeitando? O Espírito. Eu estou rejeitando ele em mim. Porque enquanto ele está fora, eu posso debater. Não é bem isso que estava escrito, eu entendo de um outro jeito. Depois que veio para dentro, não tem mais nada que possa me segurar. E o juízo em cima, nós vamos falar disso, o juízo em cima de negar o Espírito Santo é pesado. Mas muito pesado. Jesus fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto recebereis poder, até que o Espírito seja soprado. Sabe qual é o problema? É que a maioria da igreja não sai de Jerusalém. O que era esses 40 dias em Jerusalém? Comunhão. Comunhão. Oração. Compartilhavam um pouco de palavra, o que eles tinham ali, e viviam ali. E vamos fazer obra, reino? Não, fica aí. Transformação? Não, Deus não falou nada disso. Fiquem aí.
Isso só pode acontecer quando o Espírito Santo vier. Porque se vocês saírem agora sem o Espírito, vocês vão ser mortos lá fora. Vocês são procurados lá fora, porque vocês confessaram Jesus. O que garante vida a esse corpo é o Espírito. Ele não veio, fiquem aí. Por proteção, Jesus fala, não saiam de Jerusalém. Mas antes eles saíam. Eles viajavam com Jesus para tudo quanto é lado. Eles fizeram missões sozinhos debaixo de Jesus. Missão de 70, missão dos 12. Mas agora Jesus fala, fiquem aí, não saiam para o bem de vocês. Fiquem guardadinhos aí dentro da igreja. Até que receba o Espírito Santo. Depois que ele vier, e o que a gente faz depois que ele vier? Eu já não sei, ele vai ensinar vocês o que tem que fazer. O problema é que a igreja que confessou Cristo na cruz, que olhou para Jesus e falou, ele é o Filho de Deus, ninguém teria amor tão grande. Quando chega em Jerusalém e não recebe Jesus, ela passa a vida em Jerusalém. Ela passa a vida fechada naquele cenáculo, dizendo, não vamos sair para fora porque é pecado. Lá fora tem pecado, lá fora não se mistura, lá fora é difícil, porque não recebeu o Espírito. Ainda está debaixo do, fique protegido, fique guardado. Igreja que não tem poder para fazer nada do lado de fora, porque não recebeu o Espírito Santo. Ela vive até hoje em Jerusalém. E ela diz, foi Jesus que mandou. O que a gente está fazendo aqui foi Jesus que falou. A gente canta, a gente dança, ora. Tem vigília, tem festa, tem um monte de coisa aqui. Mas por que você não saiu ainda? Porque ele não mandou, estou esperando ele mandar. Não, querido, quem vai falar para você sair não é Jesus, é o Espírito. Você não saiu ainda porque o Espírito não governa a tua vida. Não é o Espírito quem te diz o que fazer. É por isso que você está procurando na Bíblia o tempo todo base, embasamento para continuar sendo quem você é, para continuar fazendo o que você quer fazer. Está querendo revestir de ouro a tua vontade, o teu caráter, a tua profissão. Eu vou na Bíblia. Porque o Espírito, ele vai chegar e vai falar assim, larga, vamos começar do zero. Está disposto a largar tudo? Senão não começa. Esse é o Espírito. Mas me diz, não vou dizer nada, você não sabe. Os filhos do Espírito são como o vento. Ninguém sabe de onde vem para onde vai. Não existe vento em duas direções no mesmo lugar, querido. Você nunca vai achar vento soprando em duas direções e se batendo. O vento sopra só em uma direção. Todas as vezes que a vontade do Espírito se confronta com a tua, é hora de você entender, a minha está contrária. Ah, eu estou confuso, está nada. Você não quer abrir mão do que o Espírito te pede. E aí você joga tudo no bolo e fala, vamos ver o que Deus fala, e empurra para frente. E a partir dali, Deus nem está mais tocando no assunto. Não tem mais confronto, não tem mais conflito. Por que não tem mais conflito? Porque o Espírito não fala mais. Agora vai tudo bem. Você fala, pô, está uma bênção as coisas, pastor. Tudo bem, ou tá glória a Deus. Mas não é porque você está andando no caminho. É porque você abriu mão do Espírito. Então o conflito não ocorre mais. Está tudo em paz. Toda vez que alguém me procura para falar sobre algum problema que tem que arrumar em casa, no trabalho, eu falo, você está preparado para o pau? Porque vai fechar o pau agora. A hora que você resolver conflitar o que está parado, a briga vai surgir. Não tem como não surgir. Se não surgir é porque alguma coisa está errada. Porque a direção do Espírito, ela não vem para te enriquecer, ela vem para derrubar as coisas que estão estabelecidas. Então o primeiro sinal da presença do Espírito Santo é conflito. É morte. É ele me conduzindo para um caminho de morte. Isso é a igreja de Jesus, querido. O problema é que nós abandonamos o Espírito Santo e queremos construir a igreja baseada na alma de Jesus. Baseada em eu tenho uma aliança com Jesus. Você não sabe o que você está falando, pastor. Jesus me ama. Eu tenho um negócio com Jesus, ele é comigo. Sabe quem era essa? Vasti. Conhecem Vasti? Livro de Esther, capítulo 1. O rei Assuero. E ali é figura de Cristo. O rei tinha o maior reino da terra. Coisa linda aquele império da Pérsia. Jardim suspenso da Babilônia, tudo maravilhoso. Ele faz uma festa para mostrar para todo mundo a beleza do seu reino. Jesus chama o mundo todo para conhecer o seu reino.
No 7º dia, depois de dias de festa, o rei está alegre de vinho. E não é que ele está embriagado, Jesus não está embriagado, está alegre. Ele chama a esposa dele. Manda trazer agora a minha esposa. É como se dissesse assim, a minha esposa é a cereja do bolo. Ela é a coisa mais linda que existe. De tudo que eu já mostrei até agora, eu guardei a melhor parte para vocês para o final. Isso é Jesus. Mostrando o reino, mostrando tudo, construção, igreja. Ele fala assim, agora eu vou mostrar para o mundo a coisa mais linda que eu já edifiquei. A minha noiva. E ele manda chamar a noiva. 7 eunucos. O número 7 na Bíblia é completo, não é perfeito, é completo. 7 eunucos. Eunuco na Bíblia é a figura do Espírito Santo. Aquele que paira sobre a igreja, que conduz a igreja, que protege a igreja, mas não toca na igreja, não abusa da igreja. Então ele pega 7 eunucos e manda buscar Vasti. A rainha tinha uma casa separada, que era a casa dela, que ela se cuidava, se protegia. Os eunucos batem na porta. O rei quer te apresentar diante do mundo. Ela fala, não vou. Eu fiz uma festa para mim aqui. Nós temos a nossa própria festa. Diz para ele que eu não vou. O Espírito é enviado pelo rei. Busque a minha noiva. E essa noiva não dá ouvidos ao Espírito. Não vou atender à vontade do rei. O rei disse, eu vou enviar o meu Espírito para vocês saberem o que fazer. Para onde ir, para cá, para lá, eu vou mandar o Espírito. E o rei manda para essa noiva que agora está bonita, curada, prédio bonito, piso de laminado. E ele manda o Espírito agora para falar agora, o rei que investiu em você, que cuidou de você, quer te apresentar para o mundo, quer mostrar a tua beleza. E ela diz para o Espírito, não vou. O rei agora deixa o Espírito de lado, e a Bíblia fala que ele manda chamar os 7 sábios do reino. Depois você lê isso, Esther capítulo 1. Ele manda chamar de modo completo a sabedoria, os mandamentos. E disse, ela não quer lidar com o Espírito, ela vai lidar com a lei. O que é que eu devo fazer agora com essa mulher? E aí aqueles sábios se reúnem e falam para o rei, olha, é grave o que ela fez. E é grave não apenas porque ela não quis te ouvir. É porque agora, rei, todo o reino, todo o mundo que conheceu esse reino, quando souber que a tua esposa, que a tua noiva se negou a te ouvir, elas também vão começar a desobedecer os próprios maridos. A sua noiva, rei, é modelo moral de comportamento para toda a terra. O erro dela contamina o comportamento de toda a terra. Por que existe toda a abominação imoral que existe sobre a nação e sobre o mundo? Porque essa é a abominação que acontece dentro da igreja. Porque é isso que o texto está dizendo. O problema não é só ela ter errado. A esposa do rei vai influenciar o comportamento de todo o mundo. Todo o problema que nós vemos na sociedade, de imoralidade, divórcio, adultério, e tudo que você pode pensar, ele começou dentro da igreja. Porque a igreja é a única que tem autoridade espiritual para implementar modelos sobre a terra. Nenhuma outra noiva recebeu modelo para isso. Nenhuma mulher do mundo tem autoridade espiritual para implementar modelos sobre todas as outras. Elas estão se embasando em comportamentos que acontecem dentro da igreja. Não apenas de mulheres dentro da igreja, mas principalmente comportamentos da noiva de Jesus. A noiva de Jesus foi a primeira a se negar a ele, para dizer, vamos ficar na nossa festa. A noiva de Jesus foi a primeira a dizer, não vamos fazer missão, vamos construir prédios. Não vamos cuidar de pobres, vamos pintar igreja. Não vamos cuidar de crianças, vamos trocar de carro. A noiva foi a primeira a não ouvir a voz do noivo através do Espírito. E por isso, todo o mundo segue o mesmo modelo. E qual é o conselho desses sábios? Que ela nunca mais se apresente diante de você. O que aconteceu com Vasti? Mataram ela? Não. Mandaram ela embora do palácio? Não. Ela vai continuar morando na casa do rei. Ela vai continuar comendo, vai continuar bebendo, mas nunca mais ela vai se apresentar
para conversar com você. No dia em que ela negou a voz do Espírito e não quis submeter aos mandamentos, ela não mais vai ouvir a voz do rei. Ela vive agora do corpo morto do rei. Ela está lá, vive da comida dele, mas não fala mais com ele. Não o ouve mais. Vive da própria vontade. Vive do próprio entendimento. Está na igreja. Não é mandado embora da igreja. Jesus não toca ele. Jesus até falou comigo, ele fala mesmo. Você está lá, você ouve coisas que ele está falando. Mas direção do Espírito não vem. Porque eu neguei. Sabe o que significa Vasti? A mais excelente, a melhor, a mais bonita. Isso era a rainha, a igreja aos olhos do rei. O conselho dos sábios é assim: que se procure uma que é mais do que Vasti. A igreja que o Senhor está procurando, ela é mais excelente, mais bonita do que aquela primeira que já foi rejeitada. Porque beleza aos olhos do Senhor, querido, não é o que você constrói, é o que o Espírito constrói sobre você. E aí entra Esther, uma coitada pobre que mente a descendência para poder entrar no lugar. Mas foi um pai que colocou ela lá. Um tio que assumiu paternidade em cima dela. Mardoqueu, Mordecai, bota ela para dentro. E quando ela entra, e o tio, elas recebem 6 meses de mirra e 6 meses de perfume. Depois de 1 ano, elas iam se apresentar diante do rei, e o rei ia escolher, no meio de todas. 6 meses de cura, mirra, 6 meses sendo sarada, sendo tratada, para depois, 6 meses de perfume. E aí o rei coloca um eunuco sobre elas, para cuidar delas. E o eunuco chega para essas mulheres e fala assim: o que é que vocês querem? Aí a mulher falava: eu quero um vestido vermelho, eu queria um laço para esse cabelo, eu queria um sapato. Era assim, as mulheres pediam: o que você quer para se enfeitar? Porque é você que vai se apresentar diante dele e ver se ele te escolhe. O pai de Esther fala assim para ela: faz tudo que o mordomo, que o eunuco falar. O que ele te disser para vestir, veste, porque ele conhece o rei. Não tente se enfeitar para o rei. Deixa que o eunuco vai te falar, ele conhece o rei. Pergunta para o eunuco qual é o perfume que ele gosta. Qual roupa você acha que eu devo vestir? Entregue para o Espírito Santo como agradar a Jesus. Entrega para o Espírito: Espírito, o que o Senhor quer? O que Jesus vai gostar se eu fizer? Jesus quer que eu dê oferta, ou Jesus quer que eu cuide do vizinho? O que ele vai gostar para eu ser escolhido por ele? É o Espírito que me dá essa direção. O problema é que nós estamos nos apresentando, trazendo nosso comportamento, nosso modelo de moda lá de fora, negando a voz do Espírito e querendo se preparar para Jesus e se oferecer para Jesus. E ele olha e fala: legal, eu sei que você fez com a melhor boa vontade, mas você não sabe como se vestir, meu filho. Ixi, pergunta para Adão, você não sabe se vestir. Você vai fazer um negócio de folha lá que não me agrada. Eu quero que você se vista com as minhas roupas. É com a pele do cordeiro que eu matei que você vai se vestir para agradar o rei. Não é com as roupas que você trouxe lá de fora. Enquanto você continuar fazendo isso, você vai se frustrar, se vestindo para um marido todo dia, que olha e não dá atenção, até que você cansa. Não sei mais o que fazer, pastor. Meu marido, eu tento de tudo, ele não me dá atenção. Fala: mas porque você está tentando o que te agrada. Você não está preocupado em perguntar para ele o que você quer, marido. Jesus, o que você quer? Como eu me visto, como eu me perfumo, como eu lido com o meu dinheiro. A gente está levando prato feito para Jesus, entregando o que nós entendemos. Ele diz: não, é o Espírito que vai ensinar isso. É Ele quem pode dar vida a esse corpo morto. A gente não entende isso. E a gente passa uma vida tentando agradar Jesus, baseado em toda a influência que nós recebemos a vida toda. Nós não somos guiados pelo Espírito, por isso nós não temos vida.
Há vidas, querido, que nós mantemos, nós não mantemos vida em nós porque aceitamos Jesus. Nós mantemos vida porque nos relacionamos com o Espírito Santo todos os dias. Jesus faz discípulos. Quem faz apóstolos é o Espírito. Jesus gera homens que o seguem. Quem os envia é o Espírito Santo. Todo o livro de Atos é: e o Espírito os enviou, o Espírito os enviou, o Espírito os enviou. Sem o relacionamento com o Espírito Santo, nós não sabemos onde entrar. Tudo começa do zero. O Senhor não começa a construção na nossa vida em cima dos pilares que nós já temos. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A primeira coisa, quando a gente recebe Jesus ou quer entregar a vida para Ele, é perguntar: o que eu estou fazendo até hoje está certo? É o começo de tudo. Meu emprego está certo? Porque eu quero construir com os pilares fundados naquilo que o Senhor tem para mim e não naquilo que a vida delegou para mim. Nós ficamos levando casa velha para o Senhor restaurar, para o Senhor reformar. Está aqui, reforma, Jesus. Ela é tua, reforma, Jesus. Ele fala: não preciso, eu moro naquela que eu construo. O lugar que vocês vão habitar em mim é o lugar que eu estou indo preparar, não é o lugar que vocês vão comprar. Sou eu quem preparo isso. O problema é que nós amamos a graça e nós queremos viver como filhos da graça. O Espírito Santo, querido, a Bíblia fala que é o que nos leva a chamar Abba, Pai. O que nos coloca no lugar de filhinhos em Deus é o Espírito. Jesus, quando vai, ele fala assim: eu vos enviarei um Consolador. Qual é a figura desse Consolador? Ele diz assim: não vos deixarei órfãos, vos enviarei um Consolador. O Consolador é Pai. Eu vou te mandar um Espírito que vai ser Pai sobre a sua vida. Filhos da consolação, filhos do Espírito, os nascidos do Espírito, não são os nascidos de Jesus. E eu não estou negando o nascimento em Cristo. E a igreja tem uma manifestação em Atos 4, final do capítulo, em que Barnabé, chamado de filho da consolação, um filho do Espírito, um nascido do Espírito, se apresenta na igreja. Ele era levita. Levita de Chipre. O que significava? Ele não morava em Israel. Logo depois da dispersão, após a prisão da Babilônia, os judeus se espalharam pelo mundo. Continuavam judeus, mas morando no mundo todo. E, de repente, eles começavam a vir. Vocês lembram lá em Atos 2, quando o Espírito vem e tinha gente de todas as nações, e os discípulos, os apóstolos começam a falar em idiomas diferentes? O que era gente de todas as nações? Judeus. Não era povo do mundo que veio fazer festa em Jerusalém. Eram judeus, que por causa do Pentecostes vinham para Jerusalém para prestar o seu culto. De todos os idiomas, gente que nunca tinha aprendido a falar hebraico na vida. Morava em outro lugar. Barnabé era um desse. Barnabé era levita. O que era um levita? De acordo com a lei estabelecida por Deus, levitas não tinham direito à terra. Eles não entravam na repartição da terra. Deus estava dizendo assim: o sacerdócio é sustentado por mim. O sacerdote vive de mim, ele não vai ter terra. Ele não vai ter terra porque ele não está apegado à terra. Ele vai para onde eu enviar. E ele vai comer da minha mesa. Então o levita não tinha terra. Não tinha herança passada de pai para filho nos levitas. Em todas as outras tribos tinham. E não podiam vender. Só que a Bíblia diz que um filho da consolação, um nascido do Espírito, veio, abandonou Chipre, vendeu a terra dele lá e falou: eu vou me lançar nisso. Eu nasci do Espírito. Eu vou voltar a me comportar como um levita, como um sacerdote. Como é que o sacerdote se comporta? Ele abre mão da segurança terrena, dos planos terrenos, e ele lança aos pés dos apóstolos toda a terra. Eu não tenho mais parte na terra. Eu estou lançado nesse negócio aqui. Minha vida está aqui. Isso é um filho do Espírito. Alguém que nasceu da consolação. Aí começa o capítulo 5. Ananias e Safira também estavam na igreja. Sabe o que significa Ananias? Filho da graça. O filho da graça viu o que o filho do Espírito fez. Alguém que vive na graça. Jesus me ama, ele me aceitou na igreja. Estamos aqui. Como Jesus é bonzinho.
Só que o filho da graça agora está vendo o filho do Espírito. O filho da consolação se comportando. O filho da consolação entrega tudo. E ele fala, ele vendeu casa, entregou. E eles estão aqui, eu acho que esse é o padrão, eu acho que esse é o modelo. Mas eles não nasceram do Espírito. Eles ainda vivem da graça de Jesus, da misericórdia de Jesus. Acho que a gente tem que fazer também. Eles tentam copiar externamente um modelo que não está fluindo lá de dentro. E aí quando eles vendem aquela terra e olham para o valor todo, eles falam, mas vai dar tudo? Ah, vamos dar um pouco. Vamos ficar com um pouco. E eles vão lá e lançam aos pés dos apóstolos metade da casa. Eles dão aquilo. Porque eles querem participar daquilo. Pô, aquela igreja é linda. Eu nunca vi aquilo, eles estão cuidando de pobre. Eu nunca vi Pedro, que é o líder da igreja, recebe a gente na casa dele. Conversa com a gente assim, pega nosso filho no colo. Pedro é um amor de pessoa. Os fariseus, eu quero participar dessa igreja. É gostoso estar ali, tem festa junina. Vamos lá nessa igreja, vamos ficar juntos, vamos abraçar ali. Queremos estar ali, mas de repente eles olham do lado. Você viu o que o rapaz fez? Ele vendeu a casa, amor. Ele deu tudo lá no pé do apóstolo. Nossa, que difícil, né? É. Ah, mas a gente está lá, né? Tem que fazer igual. Acho que é isso aí. E eles tentam fazer, mas no meio do caminho eles seguram metade e jogam no pé de Pedro. Quando aquele dinheiro cai no pé de Pedro, Pedro olha e fala assim, por quanto você vendeu essa casa? Ele fala o valor, fala, por que você mentiu para o Espírito? Por que você está tentando manifestar algo que não está sendo a sua natureza? E a Bíblia diz assim, imediatamente ele expirou. Sabe o que é expirar? O Espírito que tinha nele. Para pensar uma coisa, querido. Pedro fala assim, essa casa é tua. Você podia ficar com ela inteira para você e você ia participar da igreja. Você ia estar aqui no nosso meio, ninguém vai te mandar embora. Você podia vender e ficar com o dinheiro todo para você, ninguém ia te mandar embora. Mas quando você decide manifestar, andar num lugar que você está observando, o qual você não está disposto a andar igual, você está mentindo ao Espírito, não a eles. Você acha que está mentindo para Pedro, você não está mentindo para Pedro. Você está mentindo para o Espírito. Pensa numa coisa, gente. Judas roubava todo dia. Todos os dias Judas roubava o saco de oferta. Deus nunca sequer repreendeu Judas. O rapaz pega metade da própria oferta e morre. O que Jesus está dizendo com isso? Você estava mentindo para mim, Judas. Você estava mentindo para um homem. Era aqui nossa relação e você estava me roubando. Isso é uma coisa. Mentir para o Espírito é outra. Tentar enganar o Espírito Santo, achando que está enganando pessoas. Tentar manifestar um comportamento. Não, eu estou vivendo negação, entreguei tudo para Jesus. Jesus entregou o quê? O Espírito Santo está dizendo, eu sou a proteção da igreja. Quando você pensa que está enganando de alguma forma a igreja, eu sou a proteção dela. É a mim que você está mentindo. Eu não quero nada seu. Você podia ter ficado com tudo, Ananias. Você podia ter ficado com o dinheiro todo. Eu não queria o teu dinheiro. Esse não é um lugar de quem tem dinheiro para dar. Esse é um lugar de quem tem vida para entregar. Mas quando você se envolve nesse lugar, tentando manipular situações, para continuar fazendo aquilo que o teu caráter diz, negando ao Espírito Santo num lugar onde pessoas estão entregando tudo, é comigo que você vai se ver. Quer um conselho, querido? Não anda perto de Barnabé, se você não consegue andar com Barnabé. Procura uma igreja de Ananias, está cheia. Porque o juízo do Espírito é muito maior do que o juízo do Cristo quando está andando do lado. Porque o juízo do Cristo ajeita as coisas aí porque vai chegar o Espírito. Eu estou mostrando um modelo para vocês, vai chegar o Espírito. 40 dias o Espírito está aí, hein? Ajeita as coisas aí. Não dá conta? Espirra. Dá um tempo então. Mas não tenta andar no meio do fogo se ainda tem palha, porque a palha vai queimar. Porque o juízo vem. Isso é pessoal e individual. Ananias morre, a mulher dele chega. Horas depois, devia estar em casa, ela correndo, não, será que deu certo? Vai você sozinha, Ananias, eu vou ficar aqui, vamos ver o que dá. Passa um tempo, o marido não volta, ela vai lá. E chega na igreja, círculo de oração, ela está entrando. Oi, Pedro, vem cá, Safira, quanto foi a mesma terra lá que vocês venderam? Ainda dá uma chance para ela.
e ela fala a metade de novo, você também vai morrer do mesmo jeito. E a Bíblia diz o quê? E ela expirou. O espírito sai. Fica o corpo morto. Ele diz porque é disso que você está vivendo, é disso que vocês estão vivendo. Corpo morto. Num lugar, num ambiente onde você manifesta aquilo que você quer. Onde você continua vivendo o que você está com vontade. Ira de Deus, querido. Romanos, você lê o livro de Romanos. A desgraça começa a vir em cima do povo e Deus fala assim, eu fui quem mandei essa desgraça aí. O povo se prostituindo e Deus está falando assim, eu enviei a prostituição em cima de vocês. Deus mandou, Deus. Deixa eu abrir aqui com você. Acho que é Romanos 2. Romanos 1. Verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, conheceram a Deus, souberam a vontade de Deus, mas não quiseram obedecer. Então seu coração se escureceu. Já não sabe mais o caminho. Dizendo-se sábios, eu sei o que fazer, se tornaram loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. A vontade de Deus é a minha vontade. É a minha imagem. Eu estabeleço qual é a vontade de Deus. Está escrito que é pecado, mas não é não. Tem uma conversa com Deus lá e ele disse que não é bem assim. Não é pecado. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Deus pegou os homens e falou, agora vocês vão se sujar. Quer prostituir? Agora eu vou fazer vocês se prostituírem. Quer fumar? Agora eu vou fazer você fumar é tudo. Eu vou te empurrar em cima de toda sujeira e lamaçal. É Deus, não é o diabo. O livro de Romanos inteiro, Deus lançando sentença no povo. O nome do diabo vai aparecer, se eu não me engano, no capítulo 15, lá no finalzinho. Tudo isso aqui é Deus falando, eu fiz. Eu é quem estou pesando a mão. Eu é quem estou te entregando para o diabo. Porque vocês me conheceram, me ouviram e insistiram em andar nos próprios caminhos. Então o seu coração vai se obscurecer. Você acha que está sabendo o que fazer, mas está se tornando um louco e vai destruir tudo. Eu vos entreguei as concupiscências do seu coração, aos desejos mais íntimos que ainda estão lá, e que eu sei que estão. Mas enquanto você está andando debaixo da voz do Espírito, isso vai sendo removido e retirado. Enquanto você está andando debaixo da voz do Espírito, isso vai sendo transformado, vai se moldando na comunhão, naqueles que estão ao seu redor. Mas a partir do momento em que você mente para o Espírito que conduz a igreja, em que você tenta se colocar nesse lugar em mentira, embora aos olhos dos outros você esteja no mesmo lugar que eles, Deus fala, não. Eu conheço o coração de vocês. Você continua na mesma prática. Você continua com a sua própria sabedoria, com seus velhos caminhos, aos olhos dos outros, dizendo que está andando junto, mas não está. Então eu agora é que vou me ver com você. Não é juízo de inferno, não. É meu. Ele começa a falar de homossexualismo. Deus está falando, eu entreguei vocês para serem homossexuais. Eu fiz de vocês homossexuais. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu fiz de vocês alcoólatras, viciados, drogados, adúlteros. Eu, Deus, fiz isso. Porque vocês tomaram o lugar do meu espírito. Pô, mas Judas roubava todo dia oferta de viúva e não acontecia nada. É, mas Judas não tinha o Espírito Santo. Judas ainda não estava nesse lugar. O juízo ainda estava na lei. E na lei é, se alguém for pego em adultério. Se alguém for pego roubando. Se alguém for pego. No Espírito não. No Espírito é se desejou no coração. Nós temos um agora, querido, que veio para nos proteger como Pai. Eu vos enviarei um Consolador. Vocês não vão ser órfãos. Fica tranquilo que Ele te protege.
Vocês vão ser enviados como ovelhas no meio dos lobos. Fiquem tranquilos. Tem um Espírito sobre vocês, que vai conduzir vocês. Sem o Espírito, não saiam de Jerusalém, porque os lobos vão matar vocês. Mas na hora que o Espírito vier, pode ir. Vai como ovelha no meio de lobo. Não, Senhor, a gente precisa de dinheiro para chegar lá na África. Porque... Não, vai como ovelha no meio de lobo. É o Espírito quem garante todas as coisas. O Espírito sabe o que tem na igreja. O Espírito Santo conhece a conta corrente da igreja. E não é a conta nossa. Ele conhece essa conta corrente aqui. Essa aqui, ó. Ele sabe os centavos que a união aqui de igreja tem. Então quando ele fala pode ir, ele fala pode ir porque eu sei quanto tem lá. Podem ir. Eu sei o quanto está disponível lá. E quando você estiver lá no meio do campo, eu vou falar lá na igreja. Pelo Espírito. Vou falar no coração de cada um lá. Vocês. E essa união vai dar o que precisa lá. E se tiver um no meio que mente ao Espírito Santo, ele fala, aí você vem comigo. Porque entrou no corpo, mas não cumpre papel de corpo. Entrou no corpo, suga da vida da igreja. Mas pesa no corpo. E não pratica do corpo. Querido, se Deus te falou que é 100, é 100. Tem gente que tem mania de barganhar com Deus naquilo que Deus te pede. Faça o que Deus te pediu, por inteiro. Muita gente cai nisso. O Senhor pede 10 e você começa. E entenda esse pede 10 como qualquer coisa. Pede seu tempo, seu dinheiro, seja o que for. Ele pede 10, você começa, então, mas 10? Estou pensando aqui, acho que 5, né? 5 ajuda lá, né? Eu vi lá no grupo que mais pessoas já deram também, acho que 5 ajuda. Você entende que você não está mentindo para a igreja, não se trata da igreja. A igreja nem sabia que você tinha os 10 ou tinha um sequer. O Espírito quem foi te falou 10. Quando você nega esses 10, você está dizendo, eu não quero ouvir o Espírito, eu quero me ouvir. Eu quero ouvir aqui. Bom, então você não quer ser guiado pelo Espírito, é isso que você está dizendo? Não, não é. Lógico que é. Você está dizendo que você quer ouvir um problema, ouvir a situação, julgar a tua vida e definir. E o que Jesus disse, eu vou mandar um que vai dizer tudo o que você tem que fazer. Tudo. E se você confia que eu te amo, saiba que esse tudo, está tudo ali no meio já. Ali tem parte que é semente que você não sabe, que é para sua colheita do mês que vem. Tem parte que você está semeando para a vida dos teus filhos. E você está roubando partes porque você está indo no lugar que os seus olhos alcançam. E você não tem sabedoria para fazer isso. Agora o pior disso é negar o Espírito. Entender que Jesus morreu para te colocar no céu, mas Ele só te largou aqui na terra e não te levou na hora, porque Ele ia mandar um para cuidar da gente. Falou, senão vocês vão morrer. Se eu vou e largo vocês agora, porque agora vocês são odiados pelo mundo. Agora vocês são odiados pelo mundo. Porque agora o mundo sabe quem eu sou. O diabo me conhece e olha para vocês e sabe que vocês são minhas ovelhas. Ele vai vir como lobo para cima. Eu não posso largá-los sozinhos. Como ovelha sem pai, como ovelha sem pastor. Eu vou mandar um espírito para ocupar esse lugar. Fiquem guardadinhos, meu filho, até que eles cheguem. Quando ele chegar, podem sair. Tem cobertura em cima de vocês. Mas sem ele, o lobo te pega na esquina. Sem o Espírito, uma ovelha de Jesus, um discípulo, um apóstolo, ele é morto na esquina. Porque o inimigo das almas sabe quem nós somos agora. Agora ele conhece o Cristo. É o Espírito que te garante, é o Espírito que te segura. É o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos dirige. Não tem como viver cristianismo, não tem como viver igreja sem vivermos o Espírito, sem vivermos a direção do Espírito, o amadurecimento do Espírito. Senão a gente vai viver de festa em festa. Um lugarzinho gostoso, cheio de festinha, cheio de reuniãozinha que tem bolo no final. E são sempre os mesmos a morrer. São sempre os mesmos a sacrificar os filhos, a família, o dinheiro, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Mas é porque eu não tenho. Você não tem porque não sacrifica. Porque a semente vem para quem semeia, não vem para quem vai semear. Seu tempo vem porque você dá quando não tem. E aí Deus dá mais. Dinheiro vai vir porque você já mostrou que vai semear. Por isso o Senhor coloca mais. Nunca vem antes, querido. O que você tem, na verdade, já foi dado por Deus. Não, eu não tenho. Como não tem? Você veio aqui como? Você pagou combustível, você tem.
Quem te deu o que você tem? Deus. Sempre foi Ele. O problema nunca é tenho ou não tenho, quanto eu tenho, quanto eu não tenho. Nunca tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a igreja do Espírito e a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus vem para resolver os meus problemas. Vem para realizar os meus sonhos. E às vezes Deus está querendo pegar a sua linda carreira e falar, joga tudo fora que eu vou te mandar para a África. E você nunca vai sequer saber disso. Porque na igreja de Jesus eu trago os problemas, não trago as soluções. Na igreja de Jesus eu não trago o filho lindo para entregar para ele, eu trago o filho doente para ele curar. Quem é que na história de Jesus trazia coisa boa para Jesus, para falar, olha aqui, Senhor Jesus, meu filho lindo. Não, trazia os doentes. O que Jesus quer não é o doente. Hoje, o curar o doente hoje está na conta. O que ele quer hoje é a vida. Eu falei tudo. E se tudo for embora? Foi, ué. Você está dizendo que deu a vida para ele, mas não é capaz de dar seu trabalho? A minha vida é de Jesus. Mentira! Faz uma autoanálise, gente. Sua vida é de Jesus mesmo. Se nem seu trabalho é, se nem sua profissão, se nem seus filhos, nem seu horário é de Jesus, como é que minha vida é dele? É nada. E é impossível que seja, se não for o Espírito para me conduzir a isso. Porque eu, no meu racional, na minha alma, não consigo fazer isso. Existe autodefesa de não se destruir dentro de mim. Se não for pelo Espírito, não temos como entregar isso para o Senhor. Não temos como ser filhos. Porque é o Espírito Santo que clama Abba Pai em nós. É Ele. Fica de pé para a gente orar, querido. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Paulo, até o final da vida dele, você vai lendo as cartas de Paulo. E Paulo, quando está escrevendo as cartas, ele já está num lugar de fé elevado, não é comecinho da carreira dele. E mesmo assim, você vai vendo Paulo até o fim da vida, até 2 Timóteo, até a última carta de Paulo, ele falando sobre crescimento. Ele contando coisas de como ele está crescendo em Deus, de coisas que ele está entendendo em Deus. Até o fim. Sabe qual é o nome disso? Confronto. Até o fim da vida, Paulo está sendo confrontado por Jesus para se tornar alguém melhor. Se o confronto parou na tua vida, não significa que Jesus está te aprovando. Pelo contrário, significa que o Espírito se calou. Não tem mais Espírito falando. Por isso está tudo em paz. Por isso não tem luta. Eu queria convidar Ananias e Safira para vir aqui na frente para a gente orar. Você que está roubando Jesus. Você que está andando no meio do povo de Deus. Que anda na igreja. Mas está mentindo para o Espírito Santo. Então, eu não estou andando nesse lugar aí. Eu vou porque é legal. Eu gosto. Eu sei que Jesus está ali. Mas eu não estou nesse lugar, Jesus. Eu minto para o Espírito. Não se trata de conseguir fazer algumas coisas. Se trata de ser sincero com o Espírito. Ananias podia ter chegado na frente de Pedro e falar, Pedro, deixa eu te contar. Eu vendi a casa porque eu vi o exemplo do rapaz ali, eu não consigo fazer, Pedro. Me ajuda, Pedro. Pedro não ia condenar ele. Pedro ia orar com ele. E falei, eu te entendo, querido, eu te entendo. O problema é a mentira. É mentir para aquele que é teu guia hoje. O problema hoje é tentar enganar aquele que é a tua direção, aquele que é o teu guia. É daí que vem o juízo. É daí que vem peso. Fala com o Senhor, querido. Se rasga diante dele. É com ele que você precisa se acertar. É para o Espírito Santo que você precisa pedir perdão. É para o Espírito Santo que você precisa pedir perdão. Você tem que se arrumar com situações, com pessoas, depois você vai fazer isso. Mas agora não é comigo. Não é com o meu discurso, é com o Espírito Santo. Jesus nunca teve problema com gente que não conseguia. Agora não confunda, não conseguir
com não sustentar, porque Jesus não envia peso maior do que a gente pode suportar. Entenda o lugar que você está em Deus. Porque Gideão não... Deus dá uma palavra para Gideão e Gideão duvida daquela palavra. E Deus faz todos os testes com Gideão, mas Gideão era um menino. Quando Zacarias, o pai de João Batista, também duvida, o anjo fala para ele: não, você não tem direito de duvidar. Você é um homem maduro já. Já cansou de me ouvir. Não tem essa chance para você. E ele fica mudo. Você precisa entender o lugar de maturidade que você já está. Porque senão até a confissão, querido, até você vir à frente, vai ser vir à frente para Jesus. Se lançar na graça. Você não vai se lançar na graça. Você vai lançar na sua responsabilidade. Você vai olhar para o Espírito Santo como homem na sua frente. E assumir sua responsabilidade diante dele. E não pedir colo de pai. Colo de pai é depois que você se acertou. Isso é igual querer chegar bêbado em casa e querer levar flor para a mulher. Os homens faziam isso, lembra? Falaram: não quero flor, eu quero sua responsabilidade. Bêbado que levava frango assado no fim do bar, lembra disso? Lá no bairro era direto, você via isso. Ele ficava bêbado e levava frango assado para a mulher. Ele falou: não quero frango, eu quero vocês são. Isso é com Jesus, ele não quer só seu choro. Ai, Jesus, eu te amo. Não, tá bom, isso é legal. Quero te abraçar, a gente conversa, mas quero que você vire homem, eu quero que você assuma a sua responsabilidade. Eu quero que você entenda o lugar que você está. Os nascidos do teu Espírito são como um vento em tuas mãos. Não se sabe de onde vem e não se sabe para onde vão, pois os nascidos do teu Espírito são como um vento em tuas mãos. Não se sabe de onde vem, nem se sabe para onde vão. Então vem soprar. Então vem soprar. E eu irei para onde quer que você queira. E eu irei para onde quer que você vá. Então vem soprar. Então vem soprar. E eu irei para onde quer que você queira. E eu irei para onde quer que você vá. Então vem soprar. Então vem soprar. E eu irei para onde quer que você queira. E eu irei para onde quer que você vá. Então vem soprar. Então vem soprar. E eu irei para onde quer que você queira. E eu irei para onde quer que você vá.
Senhor. Então vem soprar, então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei pra onde quer que você vá. Então vem soprar, então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei pra onde quer que você vá, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei pra onde quer que você vá. Então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei. Então vem soprar, então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei pra onde quer que você vá, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei pra onde quer que você vá. Então vem soprar, então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei. Então vem soprar, então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei. Então vem soprar, então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei pra onde quer que você vá. Então vem soprar, então vem soprar, e eu irei pra onde quer que você queira, e eu irei pra onde quer que você vá. São como um vento em tuas mãos, não se sabe de onde vem e não se sabe pra onde vão, pois os nascidos do seu espírito são como um vento em tuas mãos, não se sabe de onde vem e nem se sabe pra onde vão.
você.